Fala turma, aqui é Natan, aqui do canal Finanças com Job, e a gente vai falar hoje nesse vídeo, depois de ter sumido um tempinho, sobre um ativo que ou você tem esse ativo, né, e está satisfeito, está tranquilo, ou você não tem esse ativo e fica dizendo que é bolha. E esse ativo é o Bitcoin. Então nesse vídeo de hoje a gente vai trazer algumas dúvidas que a maioria das pessoas perguntam, que algumas pessoas têm, esclarecer um pouco o que é Bitcoin, como é que isso funciona, beleza? Então se você está curioso e quer saber como é que funciona o Bitcoin e algumas outras criptomoedas, que isso se aplica a várias outras também. Então não deixe de assistir esse vídeo, vamos rodar aqui a vinheta e fica aqui com a gente, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer antes de tudo, para vocês tomar bastante cuidado, porque muita gente faz golpes aí de criptomoedas, dizendo que prometem rendimentos e que você vai ficar rico em pouco tempo, investindo talvez 2 mil, você vai conseguir um retorno de não sei quantos por cento ao dia. Ó, se alguém te disser, ó, você vai investir esse valor aqui e vai ter tantos por cento de retorno garantido, você corre. Não existe retorno garantido, principalmente em renda variável. Principalmente, mais ainda, em um ativo que é extremamente volátil, que são as criptomoedas. Então elas podem estar subindo muito e depois elas estão caindo muito também. Então são moedas que são extremamente voláteis. E o que é que isso significa? Que elas alteram de valor todo momento. Então muito cuidado. Se alguém te prometer alguma coisa de que está algum retorno que você vai ganhar, com certeza corra, isso é cilada. Então tome muito cuidado com esses golpes. Principalmente esses que o pessoal fala de envolve criptomoedas e Bitcoin, essas coisas, porque são coisas que as pessoas entendem muito menos do que ações, né? É algo que é muito recente ainda, né? Ações já são negociadas há algum tempo, acho quase séculos já negociam ações. Já criptomoedas são coisas que nasceram agora, nesse século, tem aí que passou a ser realmente conhecida tem uma década, no máximo, isso. Então, cuidado. Tudo que é prometido rendimento, corra que provavelmente é um golpe, estão tentando te enganar. Bom, primeira coisa que eu preciso entender, por que esse Bitcoin se valoriza tanto e esses outros criptoativos, mas eu vou focar mais nesse vídeo no Bitcoin, certo? Por que o Bitcoin valoriza tanto? Simples. Algumas pessoas fazem uma alusão a ele ou consideram ele como uma reserva de valor, assim como o ouro. Por quê? Porque ele é escasso. Existe um limite de Bitcoin no mundo, certo? 21 milhões de Bitcoins é o máximo que pode existir. Hoje a gente deve estar em torno de 19 milhões de Bitcoins e alguns ainda podem ser minerados, mas existem alguma quantidade de Bitcoins que eram perdidas, né? Afinal, logo no começo ela não valia nada, valia menos de $1 e ninguém estava interessado nisso. Algumas pessoas acabavam tendo essas moedas até com premiações de jogos, né? Existiam campeonatos online em que as premiações para alguns lugares, normalmente os lugares mais abaixo, fossem dadas em bitcoins e essas pessoas não existia um valor, elas não estavam preocupadas, talvez elas acabavam perdendo a senha das contas, é muito comum, teve vários casos, já aconteceu, das pessoas perderem a senha da conta e não ter mais acesso a Bitcoin. Então tem gente aí que tinha Bitcoin a ponto de ser milionário, multimilionário, 200 milhões de reais em Bitcoin, mas perdeu acesso, não tem como entrar, não lembra mais a senha e já era. Né? Mas isso são casos isolados que aconteceram há muito tempo atrás. Hoje, né, quem tem acesso a Bitcoin, quem compra o Bitcoin, ele pensa, ó, esse negócio aqui vale dinheiro, é muito valioso, eu vou tomar cuidado aqui com essa senha para não me perder. Então, isso foram coisas que aconteceram há um tempo atrás. Hoje já não é tão raro, né? Existem autenticações de 2 fatores, várias maneiras de você conseguir recuperar a senha. Enfim, hoje já existe essa diferença de questão de segurança e de acesso. Mas antigamente ninguém se importava tanto porque não valia nada. Mas o ponto principal, ele existe um limite, né? É escasso. Só existe aquilo e quem tiver aquilo não tem mais como. Se muita gente está procurando, como é limitado, obviamente o preço vai subir, que é o que está acontecendo, vem acontecendo no último ano, né? E vem acontecendo nos momentos. Quando as pessoas começam a procurar, o preço tende a subir sempre porque ele existe um limite. Né? E quando bate esse limite, ou eu estou vendendo para alguém e alguém está comprando a todo momento. Não é possível criar Bitcoin, né? Diferente de moeda. E exatamente por ele não ser possível criar, né, como a gente faz com moeda, você imprime moeda e está distribuindo, né? E aí ele se torna um ativo
de proteção à inflação. A gente consegue se proteger contra a inflação através do Bitcoin. E mais ou menos o que é a inflação, então, por que eu vou ter que me proteger? Bom, a inflação é o poder de compra, no caso é a perca do poder de compra. Obviamente, se você está vendo esse vídeo hoje, aqui em 2021, você deve ter alguma lembrança de algum produto que há 10 anos atrás custava muito menos. Eu vou dar um exemplo de um Kinder Ovo, que há um tempo atrás a gente comprava com R$1, R$2, era possível comprar um Kinder Ovo. Hoje você vai na mesma farmácia, talvez a mesma farmácia realmente que você comprava a R$1, R$2, hoje está valendo 7, 8, R$9 um Kinder Ovo. Então, essa questão da inflação. O seu R$1, que antigamente dava para comprar um Kinder Ovo, hoje talvez compre um chiclete ou talvez nem um chiclete. Então, o dinheiro perdeu o valor, né? Perdeu o poder de compra. Esse é o impacto em que a inflação faz. Como o Bitcoin ele é protegido, a gente consegue não sofrer com esse impacto do poder de compra, porque ele não é um ativo que pode ser controlado por governo. Ou seja, nenhum governo controla o Bitcoin. Isso é um outro ponto que também vale a pena a gente observar, porque isso pode ser positivo. A gente só consegue comprar Bitcoin através de exchange, né? Diferente é como se fosse na verdade é uma corretora de criptomoeda, é uma exchange. Diferente de quando eu compro ação, posso comprar pelo banco, né? Que ele vai ter a corretora do banco e eu consigo comprar direto de lá. No Bitcoin não, eu tenho que ter essa corretora específica para cripto e poder realizar essa compra. Então, como ele não tem nenhuma ligação com o governo, ele não é confiscável, desde que essa compra que eu realizei ela esteja numa wallet, que é uma carteira específica para cripto. Né? Quando eu compro na corretora, o bem fica em custódia da corretora. E o bem em custódia pode ser retido. Mas o bem, quando está na minha carteira, o governo não tem como confiscar. Ela é inconfiscável, é uma cripto inconfiscável desde que ela esteja numa carteira. Se estiver na minha corretora, pode ser confiscável. Aí qual o ponto? Que diferença faz? Bom, depende do valor que você tem, né? Se aquele valor que você tem, ele representa uma parcela grande, né? Ou um valor considerável, não precisa nem representar uma parcela grande, mas é um valor considerável, já passa a ser interessante você buscar entender como é que funciona um wallet e aí abrir sua wallet e transferir seus bitcoins para lá. Lembrando que numa wallet você não consegue vender nem comprar, você só consegue segurar e custodiar o ativo. Para fazer a compra ou venda tem que ser na corretora. Aí talvez você deixe um pouquinho lá na corretora, um pouquinho lá na sua carteira. Isso aí vai depender do que você quer fazer, né? Do seu intuito, se é um investimento a longo prazo, a curto prazo. Isso realmente vai depender da sua intenção em ter Bitcoin na sua alocação de ativos. Bom, já que eu consigo entender, realmente esse negócio de proteger de inflação, de não ser confiscável, essas questões aqui passam a fazer sentido para mim, eu acho que eu posso entrar nessa questão aí, né? Então, o que é que é preciso? A gente precisa ter um gerenciamento de risco, claro, para tudo. Todos os investimentos você precisa entender essa questão do risco. Por ser um ativo muito volátil, é importante que seja um investimento talvez pensando em longo prazo. Por quê? Porque a gente não sabe como é que ele vai estar amanhã. Ele pode estar caindo muito, pode estar subindo muito. Né? Eu tenho Bitcoin na minha carteira, é uma parcela bem pequena, talvez eu queira até aumentar no futuro, mas não vem ao caso, né? Mas teve momentos que eu comprei, ele estava lucrando, estava ganhando, né? Estava com uma alta positiva para mim e com a mesma quantidade que eu comprei, em outro momento estava caindo e depois voltou a subir. Ou seja, em, sei lá, 3 meses, 2 meses que tem, ela teve uma queda alta, e pode ser que tenha uma queda novamente, enfim, isso varia muito. Então é importante ter essa questão do gerenciamento de risco. Nathan, eu sei que é uma parcela aqui interessante, eu não sei quanto é que eu vou colocar na minha carteira. Bom, eu acho interessante ter de 5 a 10%, que é uma questão de proteção, né? Levando em consideração que ela é um ativo de proteção, ele vai te proteger contra alguns pontos. Por exemplo, a gente está em um momento de crise, né? Ainda está nessa questão de pandemia, mas a partir do momento em que os mercados caem, é muito provável que o Bitcoin suba, porque a procura por ativos que têm essa questão de proteção aumentem. E outro ponto, o Bitcoin é uma questão extremamente tecnológica. Envolve 100% tecnologia. E a gente sabe que tecnologia é uma coisa, na verdade. Né? A tecnologia ela vem para melhorar. Ela vem para crescer, ela vem para melhorar tudo, na verdade. Então, tudo que é tecnológico
tende a ter um impacto muito grande na vida das pessoas ao longo dos próximos anos. E isso, tipo, talvez até mesmo a curto prazo. A gente sabe que o mercado de tecnologia, por exemplo, foi um dos que mais aumentaram, mais cresceram, mais venderam e mais cresceram em valor de mercado mesmo, né? Na pandemia, né? Nesse último ano que a gente teve. Então, com isso, o crescimento da demanda foi muito alto sobre tantas as empresas de tecnologia quanto as criptomoedas, e isso fez o impacto que teve, né? Elas são os ativos que mais cresceram de uma forma gigantesca no último ano. E aí, o que é interessante? De 5 a 10%, acho que está tranquilo. Você consegue, se você ganhar, você também ganha uma porcentagem legal. Se você perder, você talvez também não vai estar perdendo tanto assim. Isso te bota numa margem de segurança, né? Faz parte da questão do gestão de risco. Então, se você não tem Bitcoin, passe a estudar, veja se isso faz sentido para a sua carteira e talvez até compre, né? É super simples de você comprar. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo aqui de maneira mais prática, mostrando como é que funciona essa questão da compra ou da venda, né? Inclusive, existe aí alguns bancos mesmo digitais que eles têm acesso a essa questão de criptomoeda. A gente tem o Zero Bank, inclusive, que ele dá cashback em Bitcoin, né? No caso, você gasta e o valor que vem de cashback, que é uma porcentagem, ele vai ser convertido em Bitcoin de forma automática. Então, assim, é um ativo que talvez, eu não posso nem dizer que seja do futuro, talvez seja do presente, e existem várias coisas envolvendo aí. Claro, tem alguns pontos que é importante entender. Como ele é um ativo muito volátil, eu não posso pensar ele como uma moeda de troca. Porque imagine que a gente está, como talvez vocês não tenham visto, mas os pais de vocês tenham visto, a questão da hiperinflação que a gente teve aqui, em que um dia estava valendo R$ 1 o pão, no outro dia estava valendo R$ 2 o pão. Em questão de dia, isso mudava muito. E é exatamente o que pode acontecer com o Bitcoin como moeda de troca. É extremamente volátil, ainda talvez no futuro ele pare de ser volátil, mas é importante tomar cuidado com isso. Inclusive, um dos grandes investidores, né, Nassim Taleb, ele fala exatamente essa questão. Ele vendeu os bitcoins dele porque ele acreditava na hora que ele comprou que era um ativo que podia ser interessante a nível de moeda de troca. Ele, isso aqui está muito volátil, não dá para ser moeda de troca. Vou vender meus bitcoins. Foi o que aconteceu. E realmente a tese dele faz muito sentido. Para ele ser uma moeda de troca, ele tem que ser algo muito mais estável. E não é o caso do Bitcoin, que cai, sobe, cai muito, desce muito. Isso varia, isso não dá para ser algo que seja comerciável, né? Como é que eu vou trocar algo que um dia eu comprei a 10, amanhã está valendo 5, no outro dia está valendo 15? E isso não dá certo. Então, basicamente, né, de forma mais simples, resumida, Bitcoin funciona dessa forma. São esses pontos, é um ativo que vai se valorizar por ser tecnológico e ser escasso. Então tem limite, tudo que tem limite. A demanda aumenta, o valor sobe. A mesma coisa com outros pontos também, por exemplo, o ouro. O ouro é bem parecido nesse sentido. É escasso e existe uma demanda, as pessoas usam como proteção também. Uma reserva de valor. Mas, de forma resumida, é assim que funciona o Bitcoin, é assim que funcionam algumas criptomoedas. Tem algumas outras que existem de formato diferente, de forma diferente. Tem algumas que eles têm alguns lastros, né? Eles são baseados em outra moeda e aí acaba limitando a quantidade que pode ser emitida, mas ela pode ser emitida de forma infinita, mas isso talvez fique para um outro vídeo. Focando aqui no Bitcoin, isso é um breve resumo de alguns pontos que eu acho que é mais comum terem dúvidas e as pessoas gostam de entender como funciona. Então, se você ficou até aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixa o joinha no vídeo, comenta aqui se gostou e até semana que vem, beleza?